Vamos lá então, meus amigos, iniciando aqui o nosso trabalho de hoje. Chico Xavier Pede Licença é o nosso livro. Espíritos diversos aqui participando, dessas mensagens. O Chico psicografando e Herculano Pires trazendo para nós os seus importantes comentários. Nós vamos para o capítulo número 16, o item número 16, Filhos Doentes, mensagem de Emmanuel, e depois Irmão Saulo, Herculano Pires, As Marcas do Karma. Então hoje tem temas aqui bem interessantes para o nosso estudo. Tem aqui o material complementar também que a gente vai utilizar para poder ilustrar aqui o nosso estudo. Então, nós lembramos sempre, durante reuniões que aconteciam lá em Uberaba, Emmanuel ou outros espíritos que participavam também, que acompanhavam o desenvolvimento dos temas que eram abordados no grupo, traziam então essas mensagens no final para trazer ali um esclarecimento, um reforço para tudo aquilo que foi discutido. E naquela reunião foi tratado então de filhos doentes. Vamos então acompanhar aquilo que Emmanuel vai trazer para nós. Bom dia, ele diz assim, lembrando que nós estudamos no nosso capítulo anterior, pais e filhos em conflito, e depois no 16, filhos doentes, ou seja, dois temas ali relacionados de uma forma bem interessante. Então Emmanuel diz assim para nós: sem dúvida estimarias encontrar em todos os teus filhos criaturas ideais a corporificarem as tuas mais belas esperanças. Entretanto, surpreendes aqueles que surgem doentes, muito em particular os enfermos da alma, a te pedirem compreensão e paciência, abnegação e consolo. Nunca te inclines a considerá-los transviados ou delinquentes. São amigos de existências passadas e que trouxeste ao presente pelos prodígios do amor, a fim de que se renovem. Muitos deles se faziam teus associados de luta noutras encarnações, e em muitas outras reencarnações se perderam em espinheiros de angústia ou se internaram em túneis de sombra, direta ou indiretamente por sua causa. Dementados nos pesadelos e nas lágrimas da culpa, fora do plano físico, suplicavam asilo. O asilo que lhes ofereceste no lar, onde jazem hospitalizados em teu carinho. Auxilia-os com o amparo da ciência do mundo, porque a ciência do mundo verte originariamente da providência divina em favor de todas as criaturas. Mas não ouvides aplicar em auxílio deles a terapêutica do amor, esquematizada em tolerância e bondade, ternura e compreensão, a única suscetível de sanar o desequilíbrio espiritual, onde o desequilíbrio espiritual apareça. É possível que se erijam, que se levantem para teu coração por algum tempo na terra em graves desafios ao devotamento, seja criando-te incompreensões transitórias ou abatendo-se na tua sensibilidade por fardos de aflição. Ainda assim, lembra-te das concessões que os poderes da espiritualidade maior te fizeram, confiando em tua capacidade de abençoá-los e transformá-los para a vitória do bem. Os filhos são sempre professores de elevação e espiritualidade que a vida te concede, para que te clareiem os domínios da alma. No entanto, os filhos doentes são mensageiros de amor que Deus te envia, para que o amor se desentranhe de qualquer forma do egoísmo inquistante e se inflame de luz na luz da sublimação. Então, essa mensagem que chega para nós aqui de Emmanuel, tratando exatamente dessa relação entre pais e filhos, Tá, que tudo ocorra com muita paz para vocês, viu, Angelina? Que a família fique bem equilibrada, fique bem centrada, que essa pessoa que desencarnou chegue ao mundo espiritual também com bastante equilíbrio, Então, confiando sempre
no amparo dos amigos espirituais, né? Então vamos lá, filhos doentes. Bom dia, Elcio. Aqui no primeiro, né, Emmanuel traz para nós exatamente aquilo que nós idealizamos. Sem dúvida estimarias encontrar em todos os teus filhos criaturas ideais a corporificarem as tuas mais belas esperanças. Então ele começa trazendo para nós aqui, né, esse desejo que todos aqueles, né, que trabalham, eu ia dizer se aventuram, mas na verdade não é uma aventura, é um compromisso, né, que trabalham, né, nessa missão da paternidade e da maternidade. E nesse momento, então, nós começamos a idealizar aqueles filhos perfeitos que corporifiquem as nossas mais belas esperanças. Então nós imaginamos aqueles filhos que são obedientes, que são respeitosos, que são inteligentes, que sejam bons alunos, que atinjam ali no mercado de trabalho, né, que encontrem ali uma posição que proporcione para eles o sucesso, que sigam conosco dentro dos nossos desejos no campo religioso, no campo cultural, nas opiniões da sociedade, que torçam até mesmo para o mesmo time de futebol. Né? Então são todos esses ideais que nós vamos então, né, listando, esperando que os filhos correspondam a todos esses quesitos que nós então estabelecemos. Mas aí então, claro que nós, compreendendo a natureza espiritual de cada indivíduo, nós lembramos que nós apresentamos as nossas tendências, as nossas preferências, e algumas delas acabam meio que entrando em choque com aquilo que nós idealizamos. Não necessariamente de uma forma conflituosa, é apenas algo diferente. É aquele pai que tem uma profissão, que deseja que o filho siga o mesmo caminho e o filho pega um caminho diferente. É aquela música que o pai gosta, aquele estilo musical que os pais gostam, e os filhos então optam por um estilo musical diferente. Gostem das mesmas coisas, enfim, começamos então a perceber que há essa diferença. Mas o que Emmanuel traz para nós aqui, que ele chama bem a atenção, seguindo exatamente aqui o título, Filhos Doentes, ele mostra para nós que não é apenas uma questão de divergência de opinião, é uma questão de desequilíbrio que foi gerado em função da nossa relação com esses espíritos no passado. Então ele coloca, entretanto, surpreendes aqueles que surgem doentes, muito em particular os enfermos da alma, a te pedirem compreensão e paciência, abnegação e consolo. Então nós vemos aqui que não é apenas uma questão de divergência, mas é ali um atrito que vem aflorando nessa nova existência em função daquelas experiências do passado. Então quando ele fala filhos doentes, nós vamos encontrar aqueles filhos que trazem uma doença física, né, que traz ali uma doença crônica, uma limitação física, uma limitação intelectual, que nós já entendemos que é uma consequência das existências anteriores, das escolhas que nós fizemos de uma forma equivocada, e essas limitações chegam então como consequências. Mas ele fala principalmente aqueles que são os enfermos da alma. E esses enfermos da alma nós vamos encontrar então o egoísmo, a rebeldia, a agressividade, a crítica. E por isso então Emmanuel já coloca, nunca te inclines a considerá-los transviados ou delinquentes. Nós vamos encontrar, por exemplo, aqueles espíritos que trazem vícios, né, o vício do álcool, o vício das drogas, o vício do comportamento. Então os pais ficam enlouquecidos, né, pensando, né, poxa, o meu filho então, ele me traz problema o tempo todo. Por que Deus me fez passar por esse castigo de merecer uma criatura como essa? Então a primeira coisa que Emmanuel traz para nós de esclarecimento é: não te inclines a considerá-los transviados ou delinquentes. Então não são simplesmente espíritos que nós consideramos como inferiores ou pessoas que não prestam. Essa é a ideia inicial que ele traz para nós. Mas ele complementa, são amigos de existências passadas e que trouxeste ao presente, pelos prodígios do amor,
a fim de que se renovem. Muitos deles se faziam teus associados de luta noutras reencarnações, e em muitas outras reencarnações se perderam em espinheiros de angústia ou se internaram em túneis de sombra, direta ou indiretamente por tua causa. Então essa afirmação para nós que estudamos a doutrina espírita, ela traz para nós uma responsabilidade muito grande, porque aquele espírito adoecido que se aproxima de nós, adoeceu exatamente por causa do nosso comportamento. São as nossas atitudes diretas ou indiretas, ou seja, a direta quando nós atuamos e influenciamos as escolhas que eles fizeram, ou muitas vezes nos mantivemos distantes, mas a nossa ação ou a nossa omissão gerou para eles uma consequência, fazendo com que eles então chegassem a esse desequilíbrio. Desequilíbrio que gerou muito sofrimento, e pelo fato de nós termos essa responsabilidade, temos agora também a responsabilidade de ajudá-los no reerguimento, diante daquela queda que eles vivenciaram. O Marião colocou, isso me fez lembrar de um colega de minha filha. Ele fez advocacia porque a avó e o pai também eram, e ele teria que fazer, mas depois de formado ia fazer gastronomia, que era o que ele realmente queria fazer, né? Então é natural que haja essa influência, né, dos pais de querer fazer com que os filhos gostem das mesmas coisas, sintam as mesmas coisas, vivam os mesmos sucessos, né, diante daquilo que eles entendem como um sucesso profissional. Então é muito natural que nós queiramos, né, ter apresentar para eles, né, esse mesmo caminho. Mas aí então, tendo essa compreensão de uma visão mais elevada, nós vamos entender que cada indivíduo tem a sua própria personalidade. Então cabe aos pais fazer com que eles sejam estimulados a encontrar o caminho que proporcione para ele felicidade e, ao mesmo tempo, inserir valores para que esse caminho, aquela escolha que eles fizeram, proporcione para eles um crescimento moral e não simplesmente um sucesso material. Então é muito natural que haja essa influência. A psicologia hoje estuda isso com muita facilidade. Mas então aqui, quando se fala sobre esses filhos adoecidos, no item número 6, Emmanuel reforça: dementados nos pesadelos e nas lágrimas da culpa, fora do plano físico, suplicaram asilo. Asilo que lhes ofereceste no lar, onde jazem hospitalizados em teu carinho. Então a gente vê que, primeiro, esses espíritos, vivendo as suas existências aqui no mundo físico, acabaram de alguma forma sendo influenciados por nossas ações, por nossas omissões, por nossas opiniões, e acabaram depois, muitas vezes, se lançando num abismo de muito sofrimento. E aí então vem ali a providência divina, chamando a nossa atenção, mostrando a nossa responsabilidade nesse processo. E aí então, já que eles se lançaram nesse abismo de sofrimento, é a nossa responsabilidade estender-lhes as mãos para que eles possam então retomar aquele caminho, né, o caminho do equilíbrio, né, sair daquela condição. Só que nem sempre nessa escalada que eles estão vivenciando, mesmo com o nosso auxílio, a gente lembra que é uma escalada fácil. Pelo contrário, é uma escalada muitas vezes em que eles apresentam uma revolta muito grande, né, uma dor muito grande em função dessa queda. Por isso então Emmanuel coloca aqui agora como caminho, né? Auxilia-os com o amparo da ciência do mundo. Porque a ciência do mundo verte originariamente da providência divina em favor de todas as criaturas. Então, já que aquele filho se apresenta adoecido, utilizemos então dos recursos aqui do nosso mundo material da ciência, da medicina, da psicologia, da educação, enfim, de qualquer tipo de recurso, para fazer com que aquele espírito seja assistido dentro das suas necessidades. Pelo menos as necessidades de acordo com a sua atuação aqui no mundo material. Mas Emmanuel reforça: mas não ouvides, quer dizer, não esqueça de aplicar em auxílio deles a terapêutica do amor, esquematizada em tolerância e bondade, ternura e compreensão, a única suscetível de sanar o desequilíbrio espiritual, onde o desequilíbrio espiritual apareça. Olá, Andréa.
Então nós temos aqui que é recomendável, então, para esses filhos que apresentam esses desequilíbrios, essa rebeldia, mais uma vez, né? Aquela agressividade, aquela impaciência, né? Aquele filho que responde, aquele filho que ignora, aquele filho que traz para nós todo aquele tipo de transtorno dentro dos nossos lares. O ponto principal é não tratá-los como delinquentes, aquele filho problema, mas tratá-los como pacientes dentro daquela hospitalização de amor que Emmanuel comenta conosco. Então esse é o primeiro ponto fundamental, porque aqueles pais, aqueles cuidadores, né, aqueles responsáveis por esses jovens, quando eles olham para esses filhos, para essas filhas, com essa visão de que eles são um problema, nós já começamos um caminho, né, esse caminho de uma forma bastante equivocada. Porque então, já que ele é um problema, nós vamos tratar do problema. E para isso, então, nós vamos utilizar recursos bastante negativos para poder enfrentar essa situação. Agora, quando nós os vemos como sendo espíritos que vivenciaram situações difíceis, e nós tivemos essa responsabilidade, e agora nós assumimos a responsabilidade de auxílio, a nossa postura se modifica completamente. Nós vamos sim, naturalmente, sentir as dificuldades da relação, sentir ali aquela dor moral, pelo modo como a relação se desenvolve, mas aplicando tanto quanto possível essa terapêutica do amor que Emmanuel coloca para nós, que ela deve ser esquematizada na tolerância, na bondade, na ternura e na compreensão. Aí sim nós seremos capazes de sanar, de curar o desequilíbrio espiritual onde quer que ele apareça. E Emmanuel coloca, é muito interessante que Emmanuel vai dividindo aqui, ele divide em 4 partes essa mensagem. A primeira parte aqui em cima ele traz para nós o sonho ideal. Depois ele coloca para nós os espíritos que adoecem em consequência da nossa relação passada. Depois ele pede para nós aqui, para nós auxiliarmos, tanto quanto possível, com a ciência do mundo e com a terapêutica do amor. E depois ele traz para nós aqui uma evocação da nossa coragem, da nossa determinação, da força para poder enfrentar essa situação. Então ele vai abordando aqui todas as faces desse tipo de situação que nós vivenciamos. Ora, tendo filhos rebeldes, ora, nos vendo como os próprios filhos rebeldes. Porque a nossa vida, né, essa configuração familiar que nos acolhe aqui no mundo, ela é bastante interessante porque ela nos coloca em posições diversas para que nós vivenciemos cada experiência dentro das nossas necessidades. Então nós iniciamos como filhos, depois vivenciamos a experiência como irmãos, depois temos ali como netos, como namorados, namoradas, esposos, esposas, depois nós somos pais, os filhos chegam, depois chegam os netos, nós temos os amigos, temos as pessoas com quem nós convivemos na nossa sociedade. Então nós vemos que as posições que nós ocupamos no mundo, elas trazem para nós experiências variadas. Então aqui nesse caso, Emmanuel foca na condição de pais que convivem com filhos que trazem essa característica de adoecimento. Mas quando nós então começamos a observar a nossa própria posição, nós muitas vezes fomos os filhos problemas. Fomos os filhos adoecidos. E hoje, com mais lucidez, nós somos capazes de olhar para esses filhos com mais clareza e, ao mesmo tempo, perceber a nossa condição de filhos rebeldes junto aos nossos pais. E, para isso, então, fazer esse trabalho de reconstrução. Mas nessa última parte, Emmanuel coloca para nós, então. É possível que se erijam para o teu coração, por algum tempo, na terra, em graves desafios ao devotamento, seja criando-te incompreensões transitórias, ou abatendo-se na tua sensibilidade por fardos de aflição. Ainda assim, lembra-te das concessões que os poderes da espiritualidade maior te fizeram, confiando em tua capacidade de abençoá-los e transformá-los para a vitória do bem. Então, durante o planejamento reencarnatório, nós vamos encontrar então esses espíritos se reencontrando, alguns mostrando essa
inconformidade pelos erros do passado, outros vão apresentar ali, né, aquela necessidade do amparo, pedindo realmente esse abrigo, pedindo esse asilo dentro do nosso lar, onde nós temos essa responsabilidade, e outras vezes nós veremos os próprios pais pedindo a esses espíritos que concedam essa oportunidade de serem os seus pais. Vamos trabalhar junto, eu vou até o mundo físico, recebo você como filho e te ajudo nesse trabalho de reconstrução. Ou então os filhos, né, me dê essa oportunidade de vir como seu filho para que nós possamos nos entender. Ou, infelizmente, como acontece na maioria das vezes, pelo fato de nós nos apresentarmos ainda como espíritos pouco esclarecidos, vêm os mentores espirituais e dizem: vocês vão reencarnar juntos. E aí então nós não temos aquela capacidade de atuar de uma forma direta na nossa programação reencarnatória. Manda, Dudu, por favor. Nós não temos aquela capacidade de atuar e fazer escolhas, mas nós nos conformamos com a situação. E aquela situação, tá bom, vai, já que tem que ser assim, então que seja assim. Então nós aceitamos, mas aceitamos com uma certa frustração. Nós sabemos da necessidade, sabemos da importância, nós vemos ali que existe uma necessidade de nos reaproximarmos daqueles espíritos. Mas se nós pudéssemos escolher, nós diríamos: olha, eu prefiro nem chegar perto. Aí os mentores vão dizer: mas você precisa. E a gente fala: tá bom, vai, não tem escolha. Então a gente já vem com aquela má vontade, é o que geralmente acontece. Chegando para nós aqui uma mensagem: muito obrigado pela participação. Vem para nós dizendo o seguinte: fazendo uma analogia com as descobertas desses filhos, que nada sabem ainda sobre a vida que terão. Imaginemos um corredor cheio de portas fechadas, e cada porta terá a sua missão no aprendizado futuro. Já estou gostando dessa analogia, hein? Algumas portas abrem esperanças com trabalhos futuros para seu crescimento moral, material e espiritual. Mas no meio desse caminho, as portas, que não serão poucas, estarão trazendo dores, quedas, estarão trazendo orgulhos escondidos lá atrás, a virtude da incompetência, como um ser aprendiz que não quer aprender, portas fechadas com trancas a serem abertas e descobertas bem depois, porque ainda não será a hora dessa porta abrir a esse jovem que precisa de mais surpresas na sua entrada, na sua vida nova. Deixa eu ver aqui. Tá, só repetiu, né? Beleza, Dudu. Né? Então, Bodhiamasa. Então, bem bacana aqui, né? Muito obrigado pela ilustração para nós. Porque é exatamente isso, né? A gente pega aquele grande corredor da vida. E aqui você copiou de novo aqui. Tá, mas tudo certo. Então, aqui nós vemos então esse grande corredor. Peraí, deixa eu me localizar aqui agora. Aqui também esse texto já veio, Dudu. Se você depois puder colar para nós. Há um aumento aí, então? Tá, vamos lá então aqui, ó. Ok, um momento, aguardando. Mas enquanto isso a gente vê, né, aquele grande corredor da vida com várias portas. É claro que a gente só quer abrir as primeiras portas, né, as portas mais valiosas, as portas que correspondem aos nossos sonhos, as portas que correspondem ali aos nossos ideais, né, as ideias que nós elaboramos, como Emmanuel trouxe para nós. Só que tem portas que, para se chegarem naquelas mais agradáveis para todos nós, serão aquelas outras portas que trazem para nós, infelizmente, essas frustrações, que trazem para nós essas dores, essas dificuldades. Então, que eles são várias as surpresas que vão se abrindo, e o mais importante de tudo é o tempo em que essas coisas vão acontecendo. Tá tranquilo, Dudu. Tá, mas já deu para a gente ter uma ideia aqui valiosa sobre esse começo? Tá valendo. Tá, muito obrigado mesmo assim. Né? Mas de qualquer forma nós já temos então, nessa ilustração, nessa analogia, exatamente o que significa
a convivência com esses espíritos, que como a gente conversava, né, nós então elaboramos no plano espiritual a nossa programação reencarnatória, onde cada um apresenta ali, né, a sua petição, digamos assim. Então eu gostaria de ajudar, eu gostaria de ser ajudado, eu não tenho a intenção, gostaria de me afastar, gostaria de ficar junto. Então, nós vamos elaborando de acordo com o planejamento no plano espiritual, confiando de que esse planejamento tem como principal objetivo, né, a nossa harmonização, seja com aqueles com quem nós convivemos e, por consequência, com as próprias leis divinas. Né? Então, nesse caso, nós vamos encontrar, então, cada um desses espíritos vivendo as suas experiências pessoais e também vivendo as suas experiências coletivas. E, nesse caso, somos nós mesmos. Podemos não ter ali a vivência da paternidade, mas vivemos como filhos. E essa vivência como filhos, muitas vezes, dura toda a nossa existência. Não é algo que simplesmente, né, nós escolhemos ali um pequeno prazo e esse prazo se extingue. Há aqueles que têm ali um tempo curto, há aqueles que têm um tempo mais longo, cada um ali vivendo de acordo com a sua necessidade. E depois aqui no final, nos 2 últimos itens, Emmanuel coloca: os filhos são sempre professores de elevação e espiritualidade que a vida te concede, para que te clareiem os domínios da alma. No entanto, os filhos doentes são mensageiros de amor que Deus te envia para que o amor se desentranhe de qualquer forma do egoísmo enquistante, né, interessante essa expressão, é como se fosse aquele egoísmo dentro de como se fosse um quisto, né, encapsulado, fechado em si mesmo, e se inflame de luz na luz da sublimação. Então o egoísmo simplesmente se dissolva e depois se inflame nessa luz da sublimação. Então nós veremos assim, não são os filhos necessariamente que chegam para nós como testes de caráter. Na verdade, são reajustes que nós fazemos. Os pais bem-sucedidos não são apenas os pais, mas são espíritos que se reajustaram com sua própria história. Bom dia, professor. São aqueles que se reajustaram com a própria história. Eu separei para vocês aqui uma citação que eu gosto bastante, André Luiz trouxe para nós lá no livro Sinal Verde, através da psicografia do Chico, que ele diz assim: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns aos outros sem justa causa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhes foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Então eu achei muito bacana aqui essa colocação. E nós temos, né, em todo o material do Chico, né, em outros livros que nós estudaremos, né, outras mensagens que reforçam também essa relação de pais e filhos, né, mas principalmente focando na paciência, focando na tolerância, tudo isso como elementos que compõem essa terapêutica do amor, para que nós, então, através dessa relação perseverante e construtiva a partir dos esforços que nós empreendemos, visando sempre as resoluções que ficaram pendentes nas nossas histórias passadas. Então nós criamos situações negativas, essa mesma relação negativa virá no presente. E aí então, né, nas mensagens que chegam para nós, sejam de André Luiz, sejam de André Luiz, sejam de Emmanuel, vai lembrar sempre isso, a importância dessa terapêutica para reajuste. Não é simplesmente a tolerância para ser bonzinho, mas a consciência da responsabilidade que cada pai tem, cada mãe tem,
na condição daquele filho naquele momento em que eles se reencontram na família. Então eu não sou aquele pai missionário caridoso. Eu sou aquele trabalhador que no passado errou, que agora procura acertar. E nessa relação nós precisamos então de estratégias. E para que nós utilizemos as estratégias adequadas, há a necessidade inicialmente que nós compreendamos do porquê das coisas. Por que que os espíritos se juntam? Nós temos, por exemplo, pais que dizem assim: os meus filhos são pérolas. São todos estudiosos, amorosos, educados, foram bem-sucedidos em seus trabalhos porque têm ali um bom caráter, têm perseverança e tudo mais. E o outro vai dizer: olha, os meus filhos são completamente o contrário. São filhos completamente ali desequilibrados, me trazem problema o tempo todo, problemas graves muitas vezes, têm personalidade difícil. E aí, na nossa visão superficial do mundo, nós vamos achar que isso é uma consequência de sorte ou de azar. Eu tive sorte de ter filhos assim. Infelizmente, eu tive o azar de ter filhos assim. Daí para pior, né, Brás? Das baladas para pior, aqueles caráteres né, realmente desviados. Que é mais ou menos o que a gente vê, né, naquela história que é contada sobre o Chico, quando ele esteve aqui em São Paulo, visitando, né, a antiga penitenciária do Carandiru, que quando ele saiu, pela condição de médium dele, os repórteres perguntavam: Chico, você viu muitos obsessores lá dentro, junto com aqueles presos? A resposta dele falou: não, mas eu vi muitas mães chorando por causa dos seus filhos. Que eu me recordo, né, porque essa região ela é próxima aqui da minha casa, né? Então nós pegávamos o metrô naquela época, né, que passava ali da estação Santana, Carandiru e depois o Tietê, que é onde tem a nossa rodoviária. E ali, então, quando nós passávamos, nós olhávamos pela janela e víamos aquele edifício da penitenciária e aquelas pessoas acenando, sentadas na janela com as pernas para fora, amarrando lençóis. E a gente olhava para aquilo tudo e lá embaixo na calçada a gente acabava conseguindo ver, principalmente nos fins de semana, aquelas filas enormes de pessoas trazendo sacolas para fazer visitas. E qual era a estatística que a gente observava naquelas filas? Uma grande quantidade de mulheres com uma idade mais avançada, ou seja, típicas mães, que vão visitar seus filhos. Então, enquanto alguns têm aqueles filhos saudáveis, filhos equilibrados, que estão na universidade e estão ali iniciando a sua carreira profissional, outras mães estão nas filas da penitenciária visitando seus filhos presos. E aí, então, como eu falei para vocês, nessa visão superficial, nós vamos dizer: aquelas mães tiveram sorte porque os filhos são bons e aquelas outras tiveram azar. Aí nós, então, agregamos aqui a nossa visão da doutrina espírita, quando nós temos, então, a compreensão de que esses filhos são aqueles seres que se agregaram àquela família por uma questão de afinidade. Se tem pais que têm filhos maravilhosos, é porque essa relação foi construída no passado e agora os frutos são colhidos dessa boa relação, em que esses espíritos novamente se juntam, trazendo as virtudes que foram cultivadas anteriormente. Enquanto que aquelas famílias que trazem essas dores tão grandes, filhos assassinos, filhos ladrões, filhos que são dependentes químicos, traficantes e tudo mais, são relações desvirtuadas do passado que começam também a ser colhidas agora, só que são frutos muito amargos que são colhidos. Mas o mais importante né, nós estudamos inclusive isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos ali: honrai vosso pai e vossa mãe. Nós temos duas mensagens que trazem para nós uma perspectiva dos pais que trazem filhos que são realmente grandes desafios para o coração, e ao mesmo tempo nós temos aqueles filhos também numa outra mensagem que sofrem a indiferença dos pais. E nessas duas mensagens nós temos: compreendam seus pais e faça o seu papel de bom filho. E na outra: compreenda seus filhos e faça o seu papel de bons pais. O importante é você fazer o seu trabalho. Se aquele espírito escolheu não aproveitar essa oportunidade, aí então é algo que ele escolheu. E aí então, diante do esforço que você faz, você já não tem responsabilidade por aquilo que aconteceu agora. O Brás colocou: um cara que faz pesquisas em TCI foi no local, ficou pasmo com espíritos ainda presos ali. É assim, né, Brás? Sempre esses locais
são sempre ali, né, ambientes bastante dolorosos, né? Eliana colocou, né, dei muitos cafés e pães ali, aí as mães da noite, às 23 horas, aguardando pela manhã ver seus filhos, né? Eu ficava muito emocionada vendo o amor dela. Moro perto também, né? Puxa vida, Eliana, que legal. Né? Então, assim, a gente vê, né, que é uma coisa que ninguém imagina. A gente pensa, por exemplo, né, nas equipes de voluntários que se dedicam ao acolhimento de moradores, né, nessa condição de vulnerabilidade social, oferecendo para eles aquela sopa quente, aquele cobertor, muitas vezes aquele tratamento de saúde, né, por exemplo, um tratamento dentário, cortar o cabelo, um banho, alguma coisa assim, né, cortar as unhas, que são coisas simples. Mas nesse caso, por exemplo, né, de mães visitando seus filhos na penitenciária, vendo voluntários oferecendo para elas, através desse gesto tão simples, oferecendo aquele café, aquele chocolate, aquele pedaço de pão, esse gesto de amor, para poder fortalecer aquelas mães que já sofrem demais, passando uma madrugada inteira na fila, porque isso é coisa de mãe, né? Você ficar numa fila de uma penitenciária durante a noite toda para você encontrar seu filho preso, que é considerado um grande criminoso perante a sociedade, isso é coisa de um amor que é incondicional. E é por isso que a gente vai lembrar sempre, né, que o Chico dizia, né, que prece de mãe arromba a porta do céu. Ou seja, o amor de mãe faz isso. Ele é capaz de fazer isso. Né? Mas é importante que esse espírito, que está agora na condição de mãe e também na condição de pai, estejam conscientes do seu papel de grande missão de acolher esses espíritos com quem tiveram vínculos no passado e fazerem o melhor trabalho possível para orientá-los nessa nova jornada. É algo realmente muito complexo para que nós compreendamos a partir do nosso ponto de vista. Mas esse pouco que a doutrina espírita traz para nós já mostra para nós assim um grande esclarecimento sobre o papel de cada indivíduo dentro dessa configuração familiar. Muito bem. Hoje nós temos ali, Braz, o Parque da Juventude, que é um lugar belíssimo. Foi todo demolido naquela região. Hoje nós temos uma biblioteca, temos ali parques, onde as pessoas se divertem bastante. É um lugar muito bonito, por sinal. Né? Então aquele ambiente tétrico de uma penitenciária substituiu então agora esse ambiente. Mas né, você tira a geografia, mas infelizmente a condição do mundo ainda continua. Então você pode até trocar de penitenciária, mas os detentos são ainda espíritos desequilibrados, espíritos sofredores. A gente poderia colocar, como disse Emmanuel aqui, a ideia do espírito delinquente. Mas na verdade é um espírito adoecido, como ele chama a atenção. E se nós pararmos de olhar na delinquência do criminoso e pensarmos naquele espírito adoecido moralmente, adoecido ali no seu psiquismo, nos seus sentimentos, por desequilíbrios do passado, em que aqueles que se apresentam à condição de paz atuaram direta ou indiretamente para que esse desequilíbrio acontecesse, aí então na atualidade os pais se revestem de uma força muito maior para poder atuar em benefício daqueles espíritos, ainda que eles sejam resistentes a essa influência positiva que os pais desejam pôr. Mas é um trabalho muito longo, muitas vezes é um trabalho que, da mesma forma que ele demorou muito tempo para que ele se degradasse, várias encarnações em que essa relação foi uma relação doente, em que um influenciava o outro e os dois acabavam vivendo essa queda, na atualidade, quando então aquele espírito ou aqueles espíritos que assumem esse compromisso e compreendem essa missão, começa então um trabalho de reconstrução. Nesse caso, o trabalho de reconstrução que também pode demorar muito tempo. Da mesma forma que muito tempo se levou para que houvesse queda, outro tempo demorou para que pudesse acontecer. Tá tranquilo, Dudu. Beleza. Mas valeu só essa ilustração aqui, já trouxe para nós uma ideia assim, muito rica para entendermos assim o tempo, o trabalho, as surpresas, tudo aquilo que vai aparecendo atrás de cada porta que nós vamos abrindo dentro dessa relação. Valeu muito. Aqui então, agora dando continuidade, nós temos o irmão Saulo Herculano Pires, trazendo para nós aqui um comentário a respeito dessa mensagem dos filhos doentes. As marcas do karma. Diz assim para nós.
Todos nós carregamos as marcas do karma. Aqui nesse caso a gente vai lembrar que nessa relação entre pais e filhos, muitas vezes a dor que envolve aquela relação se torna uma marca de um karma. Né? Mas vamos em frente. A palavra karma não pertence ao espiritismo, mas o seu uso se generalizou entre nós. Trata-se de um termo budista de origem sânscrita. O seu uso é bastante prático, reduzindo a apenas 5 letras expressões como estas: consequências de vida anterior ou reações de atos praticados em vidas passadas. Então, Herculano Pires faz aqui essa comparação entre essa lei de causa e efeito, ou então, como ele coloca, consequências de uma vida anterior, reações de atos praticados em vidas passadas, tudo isso resumindo na palavra karma. Esse é o motivo principal de sua vulgarização no meio espírita. Vulgarização significa popularização, né? Porque você tem o vulgo e você tem o culto. O vulgo é a população, o culto é aquele público intelectualmente, né, que se destaca. Então, nesse caso, acabou tendo essa popularização no meio espírita. As marcas do karma podem ser elementos valiosos de identificação nos casos de pesquisa científica sobre a reencarnação. Na mensagem de Emmanuel em questão, o problema central é o karma, mas a lição fundamental é o amor. Tratando os filhos doentes, Emmanuel adverte: nunca te inclines a considerá-los transviados ou delinquentes. Isso porque, em geral, consideramos as marcas do karma como castigos divinos. O Espiritismo nos revela que não se trata disso, mas de consequências naturais do processo evolutivo do espírito. O filho retardado ou possuidor de um defeito físico não está sendo punido por Deus, mas pela própria consciência. Aqui, claro, a gente vai sempre entender, né, esse filho retardado, uma expressão que era utilizada antigamente, hoje nós falamos daquele, né, que tem ali limitação intelectual, são outros termos que são utilizados, né? Mas, de qualquer forma, né, possuidor de defeito físico, né, ou seja, aquele que é o portador de uma deficiência física. Então ele não está sendo punido por Deus, mas pela própria consciência. É a lei de causa e efeito que nós bem estudamos. O mau ato que praticou provoca-lhe um desequilíbrio energético na estrutura psíquica, e esse desequilíbrio reflete-se no organismo físico. São acidentes da evolução, semelhantes aos acidentes do trabalho em nossas atividades terrenas. No livro do professor Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, podemos ver os que os pesquisadores atuais confirmam plenamente essa explicação espírita. Um caso do Ceilão, por exemplo, o de Vijayaratne Rami, que havia assassinado sua esposa a punhal na vida anterior e nascera com deficiências graves no braço e na mão criminosos. É eloquente prova nesse sentido. O professor Stevenson não é espírita. É o diretor do Departamento de Neurologia e Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. O filho doente é sempre um companheiro de vida passada que volta ao nosso encontro pedindo auxílio e proteção. Não devemos encará-lo como criminoso, mas como um acidentado que merece socorro. Ajudando-o a se reajustar com amor e carinho, ajudamo-nos também a nós mesmos, elevando-nos em nossa condição espiritual. Então aqui Herculano Pires faz esse comentário e eu queria destacar para vocês esse caso que ele trouxe para nós, desses 20 casos sugestivos de reencarnação. Eu separei aqui, eu vou ler para vocês um trecho, porque o livro ele traz muita informação a respeito desse caso, mas só para a gente poder entender o que foi pesquisado por ele, para que nós entendamos nas pesquisas que foram feitas o que é essa ideia do karma, né? Então ele fala aqui sobre um caso no Ceilão, né, hoje chamado de Sri Lanka, né, que fica bem no sul da Índia. Ali nós temos, né, Vijayaratne Rami. Então vamos a esse caso aqui contando um pouquinho de história. O caso de Vijayaratne.
Sumário do caso e sua investigação. H.A. Vijayaratne, filho de H.A. Chiratne Rami, nasceu na aldeia de Ugalkatota, no Ceilão, a 17 de janeiro de 1947. Quando nasceu, seus pais notaram-lhe uma acentuada deformidade no lado direito do peito e no braço direito, que de modo geral atribuíram ao karma de uma encarnação anterior. Lembrando que os hindus, né, os indianos, os ceilaneses, né, então eles veem a reencarnação como algo muito natural. Então é claro que eles veem uma deficiência como essa, eles vão então atribuir a essa lei do karma. Aqui tem uma nota de rodapé a respeito do karma, deixa eu pegar aqui para vocês. Em auxílio ao leitor ocidental, que talvez não esteja familiarizado com a ideia de karma, devo esclarecer, aqui é o professor Ian Stevenson que fala, devo esclarecer que aqui essa palavra se refere aos efeitos na presente vida de causas de uma vida precedente que são transferidas à personalidade subsequente na vida seguinte. A palavra se aplica tanto aos bons quanto aos maus resíduos e aos aspectos de comportamento ou do organismo físico. Nas religiões asiáticas, como admitem a crença na reencarnação, a explicação de karma é frequentemente aplicada às deformidades congênitas, como o é a qualquer adversidade ou ventura para as quais nenhuma explicação adequada pode ser encontrada nas circunstâncias ou na conduta da pessoa na presente existência. O leitor que desejar um mais extenso e, ao mesmo tempo, conciso sumário da doutrina do karma, conforme é manifestada no budismo, pode consultar Karma and Rebirth, de N. Mahatera, Kanji, Ceilão, Budismo, tal. Note-se que o caso de Vijayaratne, o sinal de nascença, uma deformidade realmente, está associado a uma presumida personalidade de um assassino, contrariamente aos casos de Ravi Shankar, um outro caso que ele coloca, e alguns dos casos no Alasca dessa monografia. Os sinais de nascença estão relacionados às personalidades subsequentes de pessoas assassinadas. Então voltemos aqui para a nossa pesquisa. Onde eu parei? Tá aqui. O pai de Vijayaratne também notou nele certa semelhança com seu falecido irmão, Ratran Rami. Vijayaratne era, por exemplo, de tez escura, como Ratran Rami, enquanto que outras crianças da família eram bem claras. Seu pai percebeu outras semelhanças nos traços fisionômicos entre Vijayaratne e Ratran, ou seja, né, entre o irmão que desencarnou e o filho que nasceu. Disse a sua esposa: "Esse é meu irmão que retornou." Mas ela não parece ter dado muita importância a essa afirmação, e nenhum deles associou a deformidade do lado direito do corpo do menino com Ratran Rami. Quando Vijayaratne contava de 2 a 2 anos e meio de idade, começou a vaguear pela casa de modo solitário, falando consigo mesmo. Sua atitude chamou a atenção da mãe, que escutava seus monólogos. Ela, ouvindo-o ocasionalmente dizer que o seu braço era disforme porque ele havia assassinado sua mulher na vida precedente. Mencionou uma série de detalhes relacionados com o crime, do qual até então ela nada sabia. Inquiriu o marido a respeito das declarações do menino, e ele confirmou a exatidão do que o garoto dizia, pois de fato seu irmão mais novo, Ratran Rami, havia sido executado em 1928 por ter assassinado a esposa. Então, ele desencarnou em 1928, sendo executado, e reencarnou em 47. Então, 19 anos depois, ele reencarnou trazendo esse sinal. O pai de Vijayaratne tentou dissuadi-lo de falar sobre a existência pregressa, mas ele continuou a fazê-lo, geralmente de maneira cogitativa e solitária consigo mesmo, e em outras ocasiões com pessoas que lhe perguntavam a respeito do seu braço.
narrou os pormenores do crime, a prisão e a execução de Ratrahani com viveza e abundância de detalhes, o que descreverei adiante. De acordo com a mãe de Vijayarachini, ele relatava aquilo de que se lembrava por partes, falando-lhes uma coisa um dia e em outro dia contando algum outro episódio ou pormenor. Ela não observou nenhuma circunstância que parecesse, de modo especial, estimular suas narrações sobre a vida de Ratrahani. Quando Vijayarachini contava entre 4 e 5 anos de idade, suas declarações chegaram ao conhecimento do venerável Ananda Maitreya, professor de filosofia budista, Vidilankara Pirivena Colombo, que então interrogou o menino. Pouco depois disso, isto é, quando Vijayarachini tinha cerca de 5 anos e meio, parou de referir-se espontaneamente à sua vida anterior, mas continuou a falar sobre ela quando lhe o pediam. Em junho de 1961, o Sr. Francis Story entrevistou Vijayarachini, longe do seu pai, os professores do colégio em que ele estudava e os monges da região, aos quais a família de Vijayarachini contara detalhes de que o menino havia dito vários anos antes. Em agosto de 61, entrevistei, nesse caso, o professor Ian Stevenson, o Dr. Ian Stevenson. Só um instantinho. Tá. Em agosto de 61, entrevistei Vijayarachini juntamente com o Sr. Story, e também seu pai, sua mãe e um irmão mais velho. O venerado Ananda Maitreya, que havia investigado acerca do acontecimento alguns anos antes, acompanhou-nos e gentilmente pôs à minha disposição algumas informações sobre o caso. Obtive uma certidão da ata do julgamento do homicídio praticado por Ratrahani, o que me possibilitou determinar certas datas e fatos estabelecidos, bem como descobrir algumas discrepâncias entre o depoimento prestado no julgamento de Ratran, por ele próprio e por Kutros, e as declarações de Vijayarachini sobre os mesmos acontecimentos, feitas entre 20 e 30 anos mais tarde. Aqui depois ele continua então trazendo outras informações, por exemplo, fatos relevantes do relacionamento da família e da geografia referentes à possível comunicação normal das informações obtidas por Vijayarachini, depois pessoas investigadas e tudo mais. Então é a esse caso que Herculano Pires faz referência então a respeito do karma, porque ele fez essa ligação entre o karma e ao mesmo tempo entre essa orientação dos filhos doentes. Porque se o karma, como ele é interpretado, ele faz parte, ele é identificado a partir de sinais físicos e psíquicos do indivíduo, ou seja, você tem ali algo material. São lembranças de pessoas que falam sobre locais, eventos, pessoas, lembranças, etc. Aqui no caso, Emmanuel fala sobre os filhos adoecidos ou filhos doentes. E nesse caso dos filhos doentes, nós vamos entender inicialmente que, dentro dessa lei de causa e efeito, e dentro dessa lei de afinidade, os espíritos se aproximam por relacionamentos anteriores. São poucos no nosso mundo hoje onde nós vamos encontrar espíritos que reencarnam na condição de missionários. Mas mesmo que eles não tenham uma relação direta com o indivíduo, ele pode ter com a situação que ele vai vivenciar. Foram aqueles casos que nós estudamos lá no livro Memórias de um Suicida, quando então, Camilo, já participando daquelas expedições de auxílio que os trabalhadores do Hospital Maria de Nazaré realizavam, nós tivemos então aquele caso em que um casal aqui no interior do Brasil foi então chamado em desdobramento espiritual para receberem a proposta, que eles eram espíritos que tinham ali débitos anteriores a serem resgatados nas suas atuais reencarnações, e foi então proposto para eles que se eles recebessem um espírito que havia sido um suicida e que reencarnaria trazendo deformidades físicas e naturalmente também alguns desequilíbrios psíquicos em virtude das consequências do suicídio, eles poderiam então acelerar esse resgate. Mas isso era voluntário, então eles poderiam receber um filho assim,
para ajudar e também a se ajudarem, ou eles poderiam seguir o curso normal das suas reencarnações. Nesse caso, eles optaram em recusar, eles não queriam ter um filho assim, porque, mais uma vez, eles não tinham relação com o espírito suicida, mas a devoção, a dedicação deles a essa missão de maternidade e paternidade, a esse espírito que trazia tantas dificuldades, seria para eles um grande aprendizado. Então eles conseguiriam trabalhar em si moralmente nessa prestação de auxílio e, ao mesmo tempo, auxiliaria aquele espírito na sua reencarnação. Então, vemos assim que são várias as situações que vão surgindo. Nesse caso, é um karma. E popularmente a gente até ouve as pessoas dizendo, né? Esse filho é um karma na minha vida. Por que o karma na minha vida? Exatamente porque tem essa ideia de atos do presente, como lembra aqui Herculano Pires, ele diz para nós aqui, consequências de vida anterior ou reações de atos praticados em vidas passadas. Aí então ele designa simplesmente como karma, né? Hermes colocou seria uma somatória para existências futuras, né? Exatamente, né? Vai vivenciando várias experiências. Então esse aqui então é o comentário, né? O Filhos Doentes, né? A mensagem trazida aqui por Emmanuel e o comentário de Herculano Pires a respeito dessa experiência de filhos adoecidos a partir da visão espírita e esse caso trazido pelo Dr. Ian Stevenson. E aqui para finalizarmos aqui o último outra parte agora dessa mesma publicação, Herculano Pires lembra, né, que ele traz um comentário relacionado com a mensagem e outras vezes ele faz um comentário sobre situações que ele observava naquela atualidade, ali no começo da década de 1970. Né? Então, nesse caso, não tem nada a ver com as mensagens anteriores, mas Herculano ele procurava sempre deixar um recadinho, dar uma beliscada em alguém, uma provocação, alguma coisa assim. Né? Como nós já vimos, né? Lembra do repórter Hamilton Ribeiro, em que ele usava então esse espaço para dar aquele recadinho e tal? Aqui é a mesma coisa que nós vamos encontrar. Essa mensagem, então, ela é intitulada Chico, uma apelação. E ele diz assim: comentarista eclesiástico de um dos jornais da capital, resolveu enfrentar o caso Chico Xavier. Descontente com a enorme repercussão da entrevista do médium no Canal 4, no programa Pinga Fogo, dirigido por Almir Guimarães, afirmou que tudo não passa de apelação. Os espíritas, segundo ele, tendo perdido o Arigó, agora promovem o Chico. E completa sua suposição declarando que a parapsicologia prova que o fenômeno Chico Xavier é apenas a manifestação do inconsciente do médium. Duas falsidades numa só crônica. Não foram os espíritas que convidaram Chico para o Pinga Fogo, e a parapsicologia, pelo contrário, admite a comunicação mediúnica, fazendo perfeita distinção entre escrita automática e psicografia. Os fenômenos de escrita direta e as gravações do inaudível, feitas aos milhares pelo Dr. Haldiv na Alemanha e pelo Dr. Giuseppe Crossa na Itália, além de outros, provam de sobejo que os espíritos se comunicam de maneira inequívoca. E se não fosse assim, o que seria das religiões nessa era científica? Então vamos aqui analisar o que ele colocou para nós, né? Primeiro contextualizar. Nós tivemos em 1971, no mês de julho e depois no mês de dezembro, 2 pingafogos que nós estudamos, né? Tanto lá no Pinga Fogo com Chico Xavier, como no Plantão de Respostas, né? Os 2 livros que traziam ali algumas transcrições, algumas das transcrições feitas durante o programa. Esse comentarista eclesiástico, portanto, né, viu ali nada mais, nada menos do que um sensacionalismo provocado pelos espíritas, já que Arigó, que era ali um médium bastante conhecido, que através do Dr. Fritz fazia cirurgias espirituais. Então é bem interessante, né, que os programas de televisão entre 1970, entre as décadas de 1970 e 1980, era aquela fase em que as cirurgias espirituais estavam muito presentes. Eram mostradas com muita frequência na televisão.
e ao mesmo tempo também o trabalho feito pelo Chico em psicografia. Arigó, então, ele desencarnou num acidente de carro, e aí então esse eclesiástico, nessa crônica, traz exatamente essa iniciativa dos espíritas de promover um novo salvador do espiritismo, digamos assim. E aí então aqui Herculano Pires ele traz 2 comentários. 2 falsidades numa sua crônica, ele afirma. Primeiro, que não foram os espíritas que convidaram o Chico. Né? A gente lembra? O Gianfrancesco Guarnieri, aquele ator da Globo, né, que vocês devem se lembrar, ele era um dos diretores da Globo. E foi de ideia dele. Eu me lembro até de um comentário feito dessas rodas de conversa de amigos do Chico, né, incluindo o Geraldo, incluindo o Carlos Bacelli e outras pessoas que conviviam com o Chico, falavam assim que foi através da iniciativa dele. E que ele mesmo tinha comentado, né, que ele vai fazer esse convite, porque o programa vai ter uma audiência muito grande, mas que nesse caso a Rede Tupi tinha que estar preparado pela guerra que iniciaria com a Igreja Católica. Então o convite foi feito, foi ali, né, o maior sucesso desse programa Pinga Fogo em termos de audiência, a ponto, né, de audiência, de extensão do programa, da dobradinha, trazendo a segunda parte e tudo mais. Então isso foi iniciativa da própria televisão. E depois aqui a segunda parte da parapsicologia, porque esse eclesiástico, esse religioso, né, ele colocava assim, declarando que a parapsicologia prova que o Chico é apenas uma manifestação do inconsciente do médium. E na verdade a gente vai encontrar no nosso querido e saudoso Padre Quevedo a mesma afirmação. Ele dizia que o Chico era uma pessoa muito boa, mas que tudo aquilo que acontecia era uma manifestação do inconsciente do médium. E é aí que nós vamos encontrar, então, naqueles tantos livros que o Chico psicografou, trazendo para nós ali uma apresentação diferente das psicografias. Ele apresentava a psicografia, então inicialmente eles traziam uma introdução, explicando o que aconteceu, depois eles traziam a psicografia, e depois embaixo eles traziam meio que um glossário, trazendo ali nomes, datas, algumas explicações sobre a mensagem. E isso não era apenas ali para poder esclarecer o público, era para trazer uma autenticação para aquela mensagem, mostrando que o Chico não tinha qualquer conhecimento a respeito daqueles fatos, que muitas vezes nem mesmo a família tinha. Que algumas pessoas que recebiam essa psicografia precisavam conversar com parentes mais antigos para poder saber exatamente se conheciam algum fato, algum apelido, alguma pessoa e tudo mais, e aí então esses esclarecimentos foram chegando. Então por isso nós temos ali, não apenas, né, porque são sistemas, como nós já estudamos, né? O sistema, por exemplo, que é publicado por Kardec lá na introdução, ou nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, ele explica que um sistema é um conjunto de justificativas, de explicações sobre determinados fatos. Mas que não existe nenhum sistema perfeito para poder dizer que a mediunidade não existe. Porque você vai ter um sistema, por exemplo, que vai falar sobre o nervo estalante, que era algo que Kardec já estudava na sua época, que como as pessoas faziam reuniões naquelas casas antigas com assoalho de madeira, para poder separar do chão, né, já que era um frio muito grande na Europa, então qualquer barulho que fazia de estalar de madeira podia ser ali uma possível manifestação, né, de uma tipologia do espírito, uma batida, ou mesmo uma sematologia, trazendo ali batidas em códigos, para que as pessoas pudessem entender. Então o músculo estalante eram pessoas que tinham ali uma pequena anomalia anatômica, e aí então você estava sentado à mesa, naquela penumbra, somente uma vela acesa, e você pergunta, tem alguém aí? E a pessoa dava uma mexida no tornozelo e o nervo fazia aquele barulho. Que na verdade era um tendão, não era nervo, né? E aí então fazia aquele barulho, as pessoas ficavam impressionadas. Aqueles que eram contra as pesquisas mediúnicas alegavam que essas batidas eram provocadas sempre por isso. Outros diziam que eram mecanismos com roldanas, cordas que faziam essas batidas. Outros diziam que eram pessoas escondidas no assoalho ou atrás de cortinas e tudo mais. E aí o Chico, então, outro sistema, dizia que aquilo que ele escrevia era a manifestação do inconsciente, ou era a captação através da telepatia do pensamento das pessoas que estavam presentes, mas cada tipo de sistema explicava uma parte ou trazia ali uma suposta explicação para uma parte do fenômeno, mas não era capaz de explicar outro.
Enfim, surgindo várias situações, né? E aí então aqui que foi colocado é que o Herculano Pires então ele complementa que a parapsicologia admite a comunicação entre os espíritos, a comunicação mediúnica. E ele faz aqui duas menções. Ele coloca, por exemplo, aqui, né, os fenômenos de escrita direta e as gravações do inaudível. Primeiro, antes ele coloca assim, né, a parapsicologia, pelo contrário, admite a comunicação mediúnica fazendo perfeita distinção entre escrita automática e psicografia. Nós já estudamos sobre isso, mas só para relembrar que a escrita automática ela era uma forma em que os escritores e também os pintores, nesse caso, que seria ali a pictografia automática ou a pintura automática, que eles então induziam um transe e eles começavam a escrever. Basta a gente lembrar, por exemplo, no surrealismo, que era uma fase da pintura na Europa, eram aquelas pinturas de Salvador Dalí que não tinha nem pé nem cabeça, aquelas imagens deformadas que pareciam sonhos, que pareciam pesadelos. Segundo a ideia desses artistas que atuavam durante o surrealismo, era através, por exemplo, da pintura automática, em que ele ficava concentrado, mentalizava e ele deixava então que essas imagens surgissem do seu inconsciente. Que nada mais é, nesse caso, de uma autoindução e que, através do animismo, eles manifestavam essas ideias. Já a psicografia, por isso que então a diferença entre escrita automática e psicografia, a psicografia já não é algo criado pelo próprio médium. É, na verdade, ali um espírito que, através do médium, traz essa mensagem. Então a parapsicologia fez a diferenciação entre escrita automática, em que a pessoa se induz a um transe e ela escreve aquilo que vem da cabeça dela, e a psicografia que traz ali aquela mensagem. E isso, na atualidade, foi feito ali uma pesquisa utilizando esses equipamentos de imagem, no caso de ressonância magnética, por exemplo, né? E aí então colocaram uma pessoa nesse equipamento e ela então fez uma redação. E eles foram mapeando o cérebro dela para identificar qual região do cérebro ficava ativa durante a redação. E aí identificaram que era aquela parte, a região da criatividade. E depois, durante o transe mediúnico, ele psicografou. E eles procuraram mapear. E o mais curioso foi que, durante a psicografia, aquela região da criatividade ficava completamente adormecida. Então, como é que aquela pessoa criou um texto sem imaginar esse texto? Foi aí então que perceberam que, no caso de uma psicografia, num estado de transe, o médium, o cérebro daquele médium, não trabalha criando aquela informação. Ou seja, ele não pode dizer que foi um espírito que se comunicou. A ideia da pesquisa não é essa. Mas a ideia é dizer que não foi o médium que criou aquela mensagem. Agora, de onde ela veio, aí fica a critério de cada um, já que a ciência não pode adentrar no mundo espiritual. Então, a redação, o médium criou. A psicografia, não foi ele que criou. Então, tem ali esse grande enigma para se resolver mais para frente, né? Aqui ele fala para nós sobre essas milhares de gravações do inaudível pelo Dr. Haldive. Eu trouxe aqui para nós, né? Exatamente a mesma coisa no caso da psicofonia, por exemplo. Se o médium é submetido a esse tipo de exame, quando ele fala alguma coisa em que ele conta uma história, aí você vai ter, né, aquela em que o médium relata um fato que ele vivenciou, portanto ele não precisa da criatividade para inventar aquele fato, porque ele só está ali buscando na sua memória um fato já descrito, e no exame vai mostrar aquela região da memória sendo ativada. E no caso dele inventar uma história, você vai encontrar aquela região da criatividade sendo estimulada. Agora, no caso de uma psicofonia, nenhum nem outro. Porque o espírito atua nas cordas vocais e o cérebro do médium, nesse caso, não participa da criação daquela informação. Então é dessa forma que as pesquisas acontecem. Algo bastante curioso, né, que vai acontecendo. Então ali mostra, né, a psicografia, deixa eu ver aqui, onde a corda vocal é desativada para a voz do irmão, né, para que a voz do irmão possa falar, né? Então é bem interessante a forma como
os espíritos atuam no corpo físico, em regiões do cérebro, ou mesmo ali, né, na parte nervosa do organismo, para poder controlar, digamos assim, o médium. É bem interessante as pesquisas do modo como ela acontece. E a gente vê, então, de que modo que o quanto ainda a ciência tem que avançar nessa exploração, porque ela pode dizer o que é, o que não é, mas ela não tem como identificar qual é a origem, de que forma que isso funciona. Vem ali o grande enigma, né? Bom, então nós falamos aqui sobre o Dr. Haldive. Só para complementar, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. O Dr. Konstantins Haldive, ele nasceu na Letônia, ele era, por exemplo, letão, né? E ele fazia muitas pesquisas. Nessas pesquisas, ele estudou, então, parapsicologia durante toda a sua vida e estava especialmente interessado na possibilidade da vida após morte. Ele e o parapsicólogo alemão Hans Bender investigaram o fenômeno da voz eletrônica, EVP. Ele publicou um livro sobre EVP, chamado Breakthrough, em 1971. Haldive era um cientista e também um católico praticante. Nesse caso, né, desse termo, fenômeno da voz eletrônica, nada mais é do que a nossa boa e velha transcomunicação instrumental. Então a gente teve, na atualidade, né, o Clóvis Tavares, que é um grande estudioso. Nós temos também outros pesquisadores que vão trazendo para nós gravações. Eu tenho, inclusive, uma coletânea de gravações. A Sônia Rinaldi, que é o nome dela, daquela pesquisadora, que ela então faz essas pesquisas. Ela gravou, escreveu um livro, participou de programas de entrevistas para falar sobre as suas pesquisas e tal. Algo bastante interessante. Dudu colocou, né? Você viu aquela vez que eu entrei em psicofonia na live? Eu nunca havia me visto, né? É interessante, né? O Dudu participou conosco lá do espiritismo.net num quadro, né, do trabalho feito pela nossa mocidade espírita, chamado de Frente com a Mediunidade. E o Dudu, então, foi contando ali as suas histórias, né, das suas experiências, das suas vivências, desde a manifestação da mediunidade lá no início e outras experiências que vieram. E aí, então, no final, né, o Dudu foi convidado a fazer uma prece, e durante a prece ele rapidamente começou a trazer uma mensagem. Né, uma mensagem muito bacana. E aí, assim, né, essa foi a parte curiosa. Como ele nunca tinha se visto num transe mediúnico, durante a live depois ele teve condições de voltar ali, né, a gravação e se ver num transe mediúnico. Né, então foi muito bacana como aconteceu. E a forma natural também com que isso aconteceu. Porque não houve choque anímico entre espírito e médium. Foi simplesmente falando, nós só percebemos que era outra pessoa pelo tom de voz e pelas palavras e o modo como foi colocado. Né? Então, quer dizer, é bem bacana a gente fazer esse tipo de estudo. Valeu, Elcio, estamos acabando já. Mas, enfim, meus amigos, concluindo aqui então o nosso trabalho, nós finalizamos então aqui esses estudos. Nós vimos aqui mais uma vez a mensagem intitulada Filhos Doentes, em que nós vimos aqui, né, o Emmanuel, o Herculano Pires, mais aquele comentário, só para poder trazer para nós ali alguns ingredientes a mais, para aprimorarmos aqui o nosso estudo sobre as pesquisas e tudo mais. Né? No nosso próximo encontro, a gente vai então para a mensagem Provas e Bênçãos. E provavelmente também aqui a mensagem número 18, Trabalho e Evolução. Ambas mensagens de Emmanuel. E depois na 19, olha que bacana, 19, Desencarnações Coletivas. E nós estamos vivendo numa época de pandemia, né? Então estamos vendo ali milhares e milhares de pessoas desencarnando em virtude da pandemia. Né? Então, enfim, vamos aí então estudando no nosso próximo encontro. Beleza, pessoal? Fechando aqui então o nosso trabalho de hoje, ficamos aqui com essas lições e também com essas reflexões, apesar da gente ter mudado de assunto. Aqui no final, entrando num ponto mais científico, vamos voltar para a essência, né, do nosso estudo de hoje, que foi exatamente a relação entre pais e filhos, né, essa relação